O vídeo de hoje é a reunião de perguntas que são feitas para mim ao longo aí do meu dia a dia, da minha prática de advocacia, e que aí agora eu vou reuni-las, vou cortá-las e vou fazer versões curtas para o Instagram. Esse é o vídeo completo, e aí para o Instagram eu vou fazer cortes no editor de vídeo. Como você chegou até aqui, não quer dar o like e se tornar assinante do canal de uma vez por todas? Clica no like e no joinha, tá? Muito obrigado. Pergunta: eu preciso de advogado para arrematar em leilão? Resposta: precisa. Existem certas possibilidades aí de você pode arrematar sem advogado, mas tem que ser assim, uma circunstância muito específica, que é um leilão extrajudicial, feito pelo banco e que você consegue tirar o morador sem ação judicial de missão de posse. Tá? O devedor sai sozinho, sem pressão. Para qualquer outra coisa, qualquer outra medida mais grave, você precisa do advogado. O que o advogado vai fazer? Uma avaliação minuciosa da situação do imóvel, do edital, da matrícula, de outros documentos, de outros processos, e vai fazer uma estratégia para que você desembarace a sua arrematação e libere a documentação e consiga desocupar o imóvel. Essa parte aí, você até consegue, de análise prévia, de verificar, de busca de uma possibilidade, você até consegue se tiver muita experiência para analisar a documentação. Normalmente, o advogado ajuda. Por quê? Porque ele já viu situações similares à sua arrematação. Resolveu problemas e pode resolver coisas que você não resolve sozinho. Além disso, se você arrematar em leilão judicial, você vai ter de falar no processo que causou aquele leilão. Isso só é possível com advogado. Por quê? Porque só o advogado pode se manifestar nos processos. Né? Monopólio do advogado. Por isso, sempre procure seu advogado de confiança antes de arrematar. Pergunta: meu filho ou filha está maior de idade ou já terminou a faculdade? Posso parar de pagar a pensão? Eu vou preso? Não, você não pode parar de pagar a pensão, mesmo se os dependentes já tiverem cumprido os requisitos legais ou já tenham se tornado independentes. Mesmo nessa situação, você vai precisar do que? De uma chama ação de exoneração de pensão alimentícia. O advogado vai explicar a situação e aí o juiz vai determinar, a partir de então, que você não paga mais pensão. Aí você não precisa mais pagar pensão. No caso aí do filho fazer faculdade, você tem aí uma zona de incerteza que é dada pela jurisprudência. Em muitas situações, se está fazendo faculdade, existe mais tolerância a estender o prazo de pagar pensão. É mais fácil de se exonerar, por exemplo, o filho começou a faculdade com 25 anos. Agora, o filho chegou aos 25 anos e já se formou. É mais fácil. Agora, se não houver uma decisão de exoneração de pensão transitada e julgada e você deixar de pagar, sim, você vai preso mesmo que o filho tenha alcançado a maioridade. Pergunta: se eu arrematar um imóvel, que contas vou pagar? Isso só tem relevância no que se refere às despesas do próprio imóvel, tá? Principalmente condomínio, IPTU, taxas municipais, às vezes fogo, laudêmio, né? Caso do Rio de Janeiro tem taxa do bombeiro, assim por diante. Nesses casos, eu preciso fazer uma leitura minuciosa do edital, que é redigido pelo tribunal, para ver se você assume. Você tem aqui o princípio da vinculação editalícia. Segue-se o que está dito no edital. A lei, o 130, parágrafo único do CTN, o 908 do Código de Processo Civil, prevêem que não assume tanto as dívidas de condomínio quanto as dívidas de tributária. Mas isso vai ser cumprido no seu caso concreto? Depende da decisão do juiz. Nem sempre o juiz decide conforme a letra da lei.
Por isso, sempre faça uma arrematação cuidadosa, bem pensada e procure sempre seu advogado de confiança. Pergunta: posso me divorciar em cartório? Isso depende de se tiver filhos incapazes e se não tem disputas no casal. É possível divorciar-se no cartório só em uma situação muito específica. Você tem que reunir dois requisitos. Não existem filhos incapazes e não existem disputas a serem resolvidas no judiciário. De separação amigável, separação sem filhos incapazes. Mesmo não tendo filhos, o casal pode ter assuntos a resolver sobre a partilha. Como é patrimônio, só bens, o casal pode discutir o assunto na justiça ou resolver em amigáveis, com terceiros, com mediadores ou com arbitragem. Por quê? Porque aí a ideia é só dinheiro. Aí, não tem filho, chega a acordo, é só formalizar, faz divórcio em escritura pública no tabelião de notas, tem que ser dois cartórios. Escritura do tabelião de notas, depois leva no registro civil, onde o casamento foi formalizado, para averbar o divórcio. Agora, se você tem filhos incapazes ou relativamente incapazes, é preciso necessariamente passar pelo judiciário. Por quê? Porque nossa legislação sobre crianças e adolescentes passa pelo critério dos melhores interesses da criança. O processo judicial irá para o promotor de justiça da infância e juventude, que vai avaliar se os interesses do menor estão sendo atendidos, são resolvidos assuntos como guarda, visita, assistência ao menor, e aí o juiz vai decidir. Certo? Mas mesmo o filho, as crianças chegarem à maioridade, não é critério suficiente. Por quê? Porque ele pode ser portador de necessidades especiais que reduzem a capacidade. Não é qualquer necessidade especial, não é ser cadeirante. É o quê? É se existe alguma situação mental que impede, que diminui a capacidade de tomar decisões. Provavelmente é uma pessoa que vai ser interditada. Tá? E aí, o divórcio, mesmo assim, tem que ser judicial, em virtude do quê? De que precisa passar pelo promotor de justiça responsável aí pelas pessoas portadoras de necessidades especiais. Assim, você pode se divorciar no cartório se você não tiver filhos ou se eles forem adultos e não tiverem restrições de capacidade e não houver disputas patrimoniais a serem resolvidas na justiça. Pergunta: o que são penhoras e indisponibilidades na matrícula do imóvel? Tanto, se você vai comprar um imóvel, seja do jeito normal, comprando em corretor imobiliário, ou seja, numa arrematação, é fundamental saber estudar a matrícula. Tá? Vamos entender. O que é penhora? Penhora são informações colocadas na matrícula que indicam que o imóvel está sendo utilizado como garantia judicial de uma obrigação e que provavelmente esse imóvel vai ser levado a leilão. Não é possível passar escritura desse imóvel. Vai chegar lá no registro de imóvel, bater a escritura e vai recusar. Se você vai comprar um imóvel no mercado convencional, você não pode comprar com penhora. Em leilões, agora, em leilões existe uma análise das penhoras, existe todo um estudo das penhoras, e aí seria interessante observar se houve devida intimação do leilão nos processos, tá certo? Ou dentro de inúmeros outros processos. Agora vamos entender o que é a indisponibilidade. São informações colocadas na matrícula que indicam que foram tomadas medidas cautelares impedindo a venda de bens. Tá? É uma cautelar cível. A pessoa está devendo, tem uma dívida alta, o juiz determina indisponibilidade de todos os bens. O que vai acontecer? O sistema RISP vai dar uma ordem para todo mundo nos cartórios de imóveis escreverem indisponibilidade da matrícula, impedindo aí a negociação. Qual é a ideia? Impedir que o imóvel saia do patrimônio do devedor e impeça
pagamento da dívida. É uma cautelar, para proteger o patrimônio do devedor. Tá? Inclusive, na lei de improbidade administrativa, existe previsão de ser decretado o quê? Liminarmente, cautelarmente. Todos os bens investigados na lei de improbidade administrativa podem ter seus bens indisponíveis. Aí você vai adquirir a arrematação judicial. Você vai pedir ao juiz que levante as indisponibilidades, uma vez que essas restrições serão levantadas. Agora, na compra normal, essas indisponibilidades impedem a compra, impedem o financiamento, o banco não vai financiar. Né? Vai haver uma grande insegurança jurídica, ou seja, penhoras e indisponibilidades são restrições à compra do imóvel que precisam ser cuidadas, mas não impedem, por exemplo, uma arrematação. Pergunta: dos diversos problemas que podem haver na arrematação de imóvel, se eu não fizer, o que acontece de mais grave? Tá? A arrematação de imóveis é uma coisa complexa, precisa de assessoria especializada, precisa conhecer muito bem documentação. Né? Existem muitas coisas que podem causar um passivo. Tá? Por isso tem que ser estudada com muita minúcia. Uma que me vem à frente, vou dar um exemplo aqui de uma situação que me vem à mente. Falta de intimação na hipoteca ou das penhoras. O que é hipoteca? Hipoteca é o empréstimo, ainda está previsto no Código Civil, como garantia de imóvel que era cobrado judicialmente. Tinha uma ação que chama execução judicial. Hoje, na prática, ele não existe mais. Por quê? Por causa da lei da alienação fiduciária. Hoje, não é somente uma garantia de um empréstimo. Você pode transferir para você financiar imóvel, você transfere a propriedade para o banco, que ele vai ter o poder de confiscar se você não pagar, de expropriar a propriedade. Como o arrematante deve lidar com a situação de hipoteca? Para evitar que ela se transfira para o arrematante. Tá, você viu lá na matrícula, tinha hipoteca, o que a gente faz? Nós vemos se no processo tem uma intimação por telegrama para o banco, dizendo que o leiloeiro intimou o banco para dizendo que tem a hipoteca. O que o banco vai fazer? Vai ter que cobrar o seu crédito por outros meios. E aí, tendo essa intimação, você vai administrativamente, no registro de imóveis, pedir o cancelamento da matrícula da penhora. Né? Da hipoteca. Agora vamos ver as penhoras. Caso das penhoras, é preciso verificar o processo onde as penhoras estão e verificar se o leiloeiro intimou as partes e peticionou nos processos respectivos. Ou seja, muita atenção nas intimações e nas notificações da parte. Tem muitas outras situações, mas é o que eu consigo lembrar aqui na forma mais imediata, mas tem outras situações. Pergunta: qual a primeira coisa a observar na compra de imóveis? A primeira coisa é aquilo que todo corretor olha, tá? Se o nome da matrícula é o nome do vendedor, se existe gravames na matrícula, se existem penhões, se existem sequestros, se existe inalienabilidade. Depois, as obrigações fundamentais resultantes da propriedade do bem. O IPTU, condomínio, taxas, fogo, laudêmio, taxa do bombeiro. Ou seja, ver o estado físico do bem, depois ver o estado físico do bem, a localização, os zoneamentos do solo. Caso de rurais, aí tem uma coisa mais complexa, tem que ver se está com o carro atualizado, se tem multas ambientais, se o ITR está em dia, se o cadastro da Receita Federal está ok. Essa análise é mais simples, tá? Mas é suficiente? Não. Por que você precisa de um advogado para supervisionar a compra de imóvel? Porque essa análise mais inicial, que é necessária, nessa análise inicial você já pode descartar certos imóveis, né? Está muito longe de ser o suficiente. Mas não é suficiente, está muito longe de ser suficiente. Se um dos ex-proprietários tiver encargos trabalhistas ou está sendo executado por uma dívida, por exemplo,
A compra pode ser entendida como fraude à execução. E essa informação não está na matrícula. Como é que a gente sabe o que está acontecendo? A gente faz um dossiê completo da situação dos vendedores por vários anos, fazer um corte para se antecipar. Existe fraude a credores iminente? Há um risco alto? Hoje, 2023, eu pessoalmente faço corte de 2010. É um trabalho extenso, bem trabalhoso, muita certidão, muita documentação, muito estudo. Tenho que olhar a história da documentação e me antecipar ao problema. Pensar em todos os problemas que podem levar você, comprador, a ficar sem moradia ou sem o seu lugar de trabalho por uma dívida que não é sua. Pergunta: se eu perdi renda e tenho pessoas que eu pago pensão alimentícia, como proceder? Eu não tenho como pagar, mas eu preciso pagar. Como eu faço? O dever de pagar alimentos é uma obrigação solidária sustentada de determinadas pessoas que a lei determina que são parentes. O caso clássico é o pai que não tem a convivência primária, sustentando o filho menor de idade, mas não é o único, tá? Inclusive, pode se estender para ascendentes, pais, avós, que não possuem forma de sobrevivência, ou mesmo para o filho, que são adultos, mas que, por razões de terem necessidades especiais, não podem ser independentes. O direito brasileiro dá tanta importância a essa situação que prevê prisão por dívida alimentar. Porém, você pode estar na situação de ter perdido renda, ter perdido emprego, ter falido ou estar numa situação similar. O que se pode fazer? Reduzir o pagamento não é uma opção. Se fizer, vai preso. Uma possibilidade é, já na ação que determinou o pagamento de pensão alimentícia, prever uma redução por essa situação. Se ficar desempregado, eu estou aqui pagando 2 salários mínimos, se eu ficar desempregado, pago meio. Você pede na própria sentença que determina pagar pensão alimentícia. Agora, e aí, como você faz para não ter dúvidas, não resultar em execução? Você notifica a mãe, dizendo, de preferência por cartório de títulos e documentos, dizendo, não tenho como pagar. Agora, se não há essa previsão expressa na sentença, procure um advogado e ingresse com ação revisional. Você nunca pode parar de pagar a pensão alimentícia sem uma ação revisional reduzindo o valor, sem uma previsão expressa na sentença ou sem ação exoneratória. Tá? Com isso, então, nós terminamos essa sessão de perguntas. Muito obrigado.